Olá pessoal, tudo bem? Nesses tempos aí de Covid-19, uma aulinha para a turma do extensivo, frente D, aula 2. O assunto é tipos de concentrações, mas antes vamos lembrar uma coisa, que uma solução é o soluto mais o solvente. Como o assunto tem muitas fórmulas, a gente vai fazer um combinado. Quando o dado for do soluto, nós vamos usar índice 1. Quando for do solvente, o índice vai ser 2. Quando for os dois juntos, a solução, não vamos usar índice. Um exemplo então, a massa. Se a massa for do soluto, vai ser M1. Se for a massa do solvente, M2. E se for da solução, os dois juntos, somente o M, tá? Então, 1 para soluto, 2 para solvente, e não vamos usar número quando for da solução. Primeiro tipo de concentração, a chamada concentração comum, cujo símbolo é a letra C. O que a concentração comum relaciona? A massa do soluto pelo volume da solução. O normal é a massa do soluto estar em gramas e o volume da solução estar em litro. Mas os exercícios faz nós fazer contas em miligramas por litro, miligramas por quilo, gramas por ml. Então, esse é o padrão normal, mas o exercício pode pedir de outra maneira, tá? Então, massa do soluto pelo volume da solução. Como que fica a nossa fórmula? Desse jeito. C é igual a M1 sobre V. Temos um exemplo aqui, ó. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio, cuja concentração comum é 20 gramas por litro. O que significa isto? Que em cada litro de solução há 20 gramas de NaOH. A importância da gente entender o significado é que a gente pode se libertar das fórmulas e fazer tudo por regra de 3. Então, o que está dizendo para nós? Num litro tem 20 gramas. Se eu tiver 2 litros, quantas gramas eu vou ter? 40 gramas. Se eu tiver 10 gramas, eu vou ter quanto de solução? Meio litro. Ainda temos o tal do título em massa, chamado também de massa em peso, cujo símbolo é a letra T. O que o título é? A relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Observe que ambas está em grama. Se eu divido grama por grama, não sobra unidade. Então, título não tem unidade. Fórmula. Ó, título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Agora lembre, qual é o único jeito da gente ter solução? É somando o soluto com o solvente. Então, ó, a massa do soluto mais a massa do solvente dá a massa da solução. Então, ó, título é massa do soluto dividido pela massa da solução. Sempre que a gente calcula título, a resposta vai dar maior do que 0 e menor do que 1. Sempre um valor entre 0 e 1. Então, exemplo, solução aquosa de hidróxido de sódio. O título é igual a 0,3. Qual o significado? Em cada 1 grama de solução, há 0,3 gramas de NaOH. Qual é a diferença aqui? 0,7 grama. Então, se liga, ó, tu tem 0,7 gramas que é de água. Se 1 grama é de solução e 0,13 é de NaOH, quanto que tu tem de água? 0,7. Na continuação do título, nós temos o título percentual, chamado só de porcentagem. O que é?
tu pegar o título e multiplicar por 100. E a resposta, obviamente, é dada em porcentagem. Então, eu peguei de exemplo aqui, ó. O título é 0,3. Se eu pegar o 0,3 e multiplicar por 100, vai dar um título de quanto? 30%. Então, no nosso exemplo, ó, em cada 100 gramas de uma solução, há 30 gramas de NaOH. É isso que estão te dizendo ali ao afirmar que a porcentagem é 30%. Agora, ó, vamos pensar. Se a solução toda é 100 gramas e 30 gramas é de hidróxido de sódio, está faltando para nós 70 gramas. De quem é essas 70 gramas? É de água. Porque, afinal de contas, 30 gramas de soluto mais 70 gramas de água fecha 100 gramas de o quê? Solução. Agora nós temos exemplos, então. Questãozinha de número 8. Eu tenho uma solução 25% de sulfato de cobre, cuja massa é 100 gramas. A pergunta é qual a massa de água. Se eu usar as fórmulas, fica assim, ó. A porcentagem é 25, coloco na fórmula e eu descubro o título, que é 0,25. Uso a fórmula do título. Então, o título é 0,25, a massa de soluto é 100 gramas, descobri que a massa da solução deu 400. Como a pergunta é a massa de água, 400 de solução menos 100 de soluto, eu tenho 300 gramas de água, que é um solvente. Mas se fosse fazer por regra de 3? Então, ó, a 100 gramas de sulfato cúprico é 25% da solução. Se 25% é de soluto, quanto que é de solvente? 75%. Fiz uma regrinha de 3, deu igual a 300. E aí, o que tu achou mais fácil? Fazer por regra de 3 ou fazer pelas fórmulas? Questão de número 2. Ó, eu tenho 100 miligramas e num volume de 100 ml. A pergunta é, qual a concentração em gramas por litro? Então, eu passei as miligramas para grama, porque que é a resposta em grama. Passei os ml para litro, porque eles querem a resposta em o que, pessoal? Em litro. Então, dividi as gramas pelos litros e deu a resposta aqui, ó, 1 grama por litro. A mesma questão 2 por regra de 3. A questão fala que 100 miligramas de vitamina C estão dissolvidos em 100 ml de solução. Então, 100 miligramas, 100 vezes 10 dá menos 3 gramas. 100 ml é 100 vezes 10 dá menos 3 litros. A pergunta é, qual a concentração em grama por litro? Então, quantas gramas tem num litro? Multipliquei cruzado e deu quanto? 1 grama por litro. Resposta da questão 2, letra E. E aí, o que é mais fácil? Fórmula ou por regra de 3? Mais um exemplo. Questão 14. Na questão 14, fala que cada pessoa, na verdade, cada quilo da pessoa, necessita de 100 miligramas de dipirona. Quer saber qual é o volume da dipirona que a pessoa precisa tomar, cuja concentração é igual a 50% massa-volume. E a nossa pessoa do exercício pesa 30 quilos. Então, 100 miligramas de dipirona, tá certo? 10 miligramas de dipirona para uma pessoa de 30 quilos. Dá um total de 300 miligramas de dipirona que ela vai precisar ingerir. Ou seja, 0,3 gramas. Como a concentração da dipirona é 50% massa-volume, o que significa? 50%, 50%, massa-volume. Então, ó, 50 gramas de dipirona em 100 ml de solução. É o que está escrito aqui. Então, se a nossa pessoa de 30 quilos necessita de 0,3 gramas, quanto do remédio ela vai ter que ingerir?
multiplico cruzado, 0,6 ml é o que ela precisa. E agora, pessoal, concentração molar, que antigamente era chamada de molaridade e agora está sendo chamada de quantidade de matéria. O que é a concentração molar, a quantidade de matéria, relaciona? O número de mols do soluto pelo volume da solução. O número de mols do soluto é dado em mol e o volume da solução em litro. Então é a famosa concentração em mol por litro, que pode aparecer só um mzão ou como questões mais antigas que fala no termo molar, uma solução 2 molar, é uma solução 2 mol por litro. Então, ó, o que molaridade é? O número de mols do soluto pelo volume da solução. Como que eu calculo o número de mols do soluto? A massa do soluto dividido pelo mol do soluto. Lembrando que a massa do soluto está escrita no exercício. E o mol do soluto tu vai consultar na tabela periódica. Ou então a questão já vai te dar as massinhas ali para tu fazer a continha. Então, no lugar do N1 eu posso colocar o que ele significa. E eu tenho esta fórmula aqui, que é a fórmula mais importante de todo o conteúdo de soluções. Ó, molaridade, concentração molar, quantidade da matéria é a massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o volume. Um exemplozinho aqui então, pessoal. Eu tenho uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 2 mol por litro. Então, qual é o significado disso? Em cada litro de solução, há 2 mols de NaOH. Lembra o que significa mol? Mol é a massa da tabela. Então, soma o NaOH na tabela, dá 40 gramas. Então, tu tem 2 mol, 2 vezes 40 gramas. Então, na verdade, tu tem o quê? 80 gramas. Então, é isso que está te falando aqui, ó. Em cada litro de solução, tu tem 2 mols, ou 80 gramas em cada litro de solução de NaOH. Algumas questões vão cobrar de nós a molaridade dos íons, a quantidade de matéria dos íons. Basta pegar a molaridade da solução e multiplicar pela quantidade dos íons que tu está vendo na fórmula. Olha a fórmula da substância e vê quantas vezes aparece aquele íon que está pedido lá e multiplica. Temos aqui a questão 17. Então eu tenho 21,2 gramas de carbonato de sódio em 1000 ml. Qual a molaridade da solução? Qual a molaridade dos íons sódio? E qual é a molaridade dos íons carbonato? Então, o que eu fiz? Calculei o mol na tabela periódica. Somei os 2 sódio, carbono e os 3 oxigênio. Deu igual a 106. Coloquei tudo na fórmula, ó, tá? Então, ó, massa do soluto, 21,2. Mol do soluto, 106. Qual é o volume? 1000 litros é 1 litro. Então, aqui 1. Calculei, molaridade igual a 0,2. Primeira resposta, molaridade da solução. Queria a molaridade dos íons sódio. Ó, quantos íons sódio tem aqui na fórmula? 2. Então, multipliquei por o que, pessoal? Por 2. E aqui eu passei a ter a molaridade dos íons sódio, que é igual a 0,4. E quantas vezes aparece o carbonato aqui, o CO3? Uma única vez. Então, ó, vezes 1. A molaridade dos íons carbonato aqui ficou igual a 0,2 mol por litro de carbonato. Tá? Por que eu multipliquei ali, pessoal, por 2 e por 1? Porque para achar a molaridade do íon, pega a da solução, que é 0,2, e multiplica pela quantidade. Quantas vezes aparece na fórmulazinha. E eu peguei aqui uma outra questão, que é a questão de número 9.
Primeiro vamos resolver por regra de 3. Olha bem, é sobre o ácido acetil salicílico, tá? O mol dele na tabela periódica é igual a 180 gramas. No exercício deu 0,225 gramas. Isto é quantos mol? 0,0125 mol. Daí, o exercício dizia que tinha 0,225 gramas de ácido acetil salicílico, que é essa quantidade de mol que eu acabei de calcular, em 100 ml de solução, que é 0,1 litro de solução. A pergunta é a concentração em mol por litro. Então, quantos mol tem num litro? Multipliquei cruzado e deu a resposta aqui, ó, 0,0125 mol por litro. E se eu fosse fazer usando a fórmula? Então, ó, tá aqui do lado, ó. A molaridade é a pergunta. Qual é a massa de ácido que deram? 0,0125. Qual é o mol do ácido acetil salicílico? 180. Qual era o volume? 100 ml, 0,1 litro. Então a molaridade deu quanto? 0,0125 mol por litro. E aí, meus queridos, o que é mais fácil? Resolver pela fórmula ou fazer as regrinhas de 3? E agora, ficou pensando? Meus lindos, nesses tempos de Covid-19, se mantenha em casa, que logo, logo nós estamos juntos. Um abraço, valeu, tchauzão.